Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. Dessa vez uma equação diferencial que diz o seguinte: derivada segunda de y mais 4 vezes derivada de y mais 5y igual a zero. Dadas as seguintes condições: y para x igual a zero é igual a 1. E a derivada de y para x igual a zero é zero. Lembra que a solução de uma equação diferencial, nesse caso aqui uma equação diferencial homogênea, igual a zero, de segundo grau. Então, nós vamos derivar a segunda de y de coeficientes constantes, 1, 4 e 5. Então, nesse caso, a solução dessa equação é uma função do tipo y, y igual a f de x, ou como aparece em muitos casos, f de t, em que o y é função de x ou função de t. Nesse caso em particular, nós temos uma equação diferencial que tem esse aspecto. Nós temos os coeficientes constantes, a, b e c. Então, a vezes a derivada segunda, mais b vezes a derivada primeira, mais c vezes a função, que é igual a zero. E a solução dessa equação a solução dessa equação diferencial, ela passa por uma equação chamada de equação característica, que é obtida a partir da equação diferencial com os coeficientes a, b e c, que é a seguinte equação: a vezes lambda ao quadrado mais b vezes lambda mais c igual a zero. Então, essa equaçãozinha de segundo grau em lambda é o que nós chamamos de equação característica associada a essa equação diferencial. E perceba que nós temos três possibilidades para as raízes dessa equação característica. Nós vamos ter dois valores de lambda, Nós podemos ter lambda 1, primeira raiz, lambda 1, diferente de lambda 2. Isso significa que o determinante dessa equação característica é maior que zero. Lambda 1 igual a lambda 2, que significa que o determinante dessa equação característica é igual a zero. E os valores de lambda como sendo iguais a mais ou menos b vezes i, seja, números complexos, quando nós temos o determinante dessa equação característica é menor que zero. Para cada um desses casos, nós vamos ter um tipo de solução, um tipo de solução associada a cada um desses casos. Vamos ver em qual caso que essa equação diferencial se enquadra, Esse é o primeiro caso, delta maior que zero, delta igual a zero, segundo caso, ou delta menor que zero, terceiro caso, para ver qual é o tipo de solução para essa equação. Eu vou tirar daquela equação diferencial a sua equação característica. Ou seja, daqui nós vamos tirar que lambda ao quadrado, lembra que é a nossa derivada de segunda de y, mais 4 lambda mais 5 igual a zero. Então nós temos a equação característica associada a essa equação diferencial. Daqui vamos calcular o valor de delta. Lembra que o delta discriminante é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então esse delta ele é igual a 16, 4 vezes 5, 20, menos 20, é igual a menos 4. Então nosso delta é negativo. Então nós caímos nesse caso aqui, em que os valores de lambda são a mais ou menos b vezes i. Então nós temos uma parte real a e uma parte imaginária b. Bem, quais são os valores de lambda que são soluções dessa equação? Eles vão ser iguais a... Lembra, a formulazinha básica era menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então menos b, menos 4, a, b, c, então menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de menos 4 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então os valores de lambda, eles vão ser menos 4, mais ou menos. Lembra, a raiz de 4 é 2, e a raiz de menos 1 é nossa unidade imaginária é i, dividido por 2. Se nós simplificarmos por 2, os valores de lambda
vão ser iguais a menos 4 por 2 vai dar menos 2, mais ou menos, 2 por 2 dá 1, mais ou menos 1 vezes i, mais ou menos i. Por que eu destaquei o número 1 aqui? Porque nós temos uma parte real e uma parte imaginária. Bem, a parte real, né, lembra que a comparação é feita aqui, né? O nosso lambda, ele caiu nesse caso aqui, lambda igual a A mais ou menos B vezes I, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Então nós tiramos daqui que o A é igual a menos 2 e o B é igual a 1, parte real e parte imaginária. Qual é a situação qual é a solução dessa equação diferencial nesse caso? Então, a solução dessa equação diferencial é y igual a C1 vezes i elevado a vezes x vezes o seno de b vezes x, mais C2 vezes e elevado a vezes x vezes o cosseno de b vezes x. Aí é só substituir os valores, substituir os valores que nós temos de A e B. Então a solução geral, lembra que nós chamamos de solução geral, que nós não conhecemos os valores das constantes C1 e C2, que dão a característica de solução particular a essa solução geral. A nossa solução geral, ela vai ser y igual a C1 vezes e elevado a A, lembra que o A é menos 2, né? E elevado a menos 2x vezes o seno de b vezes x, lembra que o b é 1, 1 vezes x é x, vezes o seno de x, mais C2 vezes i elevado a A, menos 2x vezes cosseno de x. Então, esse é o seu y, a solução geral. Só que nós temos que achar a solução particular porque foram dadas algumas condições. Nessas condições dizem que o valor de y quando x é 0 é igual a 1. Ou seja, o valor de y quando x é 0 é igual a 1. Então o valor de y quando x é 0 é C1 vezes. Lembra que o x é igual a 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Então e elevado a 0 vezes seno de 0 mais C2 vezes i elevado a 0 vezes cosseno de 0. Então esse é o y quando x é igual a 0. I elevado a 0 é 1, seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então nós temos que, se o seno de 0 é 0, essa parcela aqui desaparece e sobra para o y de 0, quando x é igual a 0, sobra C2 vezes 1 vezes 1. C2 vezes 1 é o próprio C2. Então C2, né? Lembra que o y quando x é igual a 0 é 1, C2 é igual a 1. Então nós descobrimos o valor da constante número 2. Falta achar o valor da constante número 1. Como é que nós fazemos isso? Lembra que a derivada, né, derivada de primeira ordem, para x igual a 0 é 0. Então eu preciso fazer a derivada de primeira ordem dessa solução. E a derivada de primeira ordem dessa solução cai na regra do produto, né? Porque tem um produto aqui, ó, i elevado a 2x vezes seno de x. E a regra do produto é o seguinte, que a derivada do produto de u vezes v, isso é igual a u vezes a derivada de v, mais v vezes a derivada de u. Ou eu posso pegar o i elevado a 2x e colocar em evidência também, né? Lembra que o nosso y ele é igual a i elevado a menos 2x que multiplica C1 vezes seno de x mais C2 vezes cosseno de x. Então eu posso usar a regra do produto aqui. Tanto faz você aplicar a regra do produto aqui, como aplicar a regra do produto aqui, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver como é que fica para achar a constante C1. Já que nós sabemos que a constante C2 igual a 1, então nós sabemos essa constante aqui, que é igual a 1.
Até podemos colocar o valor dela ali na hora de fazer as continhas. Vamos ver como fica essa conta. A derivada de primeira ordem vai ser a derivada de primeira ordem, que vai ser igual a... Lembra, derivada de u vezes v, isso aqui, e elevado a menos 2x é u, o que está entre parênteses é v, então derivada de u vezes v é u, então repete o e elevado a 2x, e elevado a menos 2x, vezes a derivada de v. Lembra que a derivada de v é derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, então fica C1. C1 vezes derivada de seno é cosseno x, menos, né? Por que menos? Porque a derivada de cosseno é menos seno, então menos C2, vezes, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno x. Então, essa foi a nossa primeira parcela. Então, u vezes derivada de v, mais v, então repete aí, repete o C1, vezes seno x, mais C2 vezes cosseno x, né? Vezes, e aí vamos fazer a derivada, né? Então, v derivada de u, fazer a derivada de o aqui, a derivada de e elevada a menos 2x, vamos ver como fica. A derivada de e elevada a menos 2x, a derivada de e elevada a u. Derivada de e elevada a u, se repete e elevada a u, vezes a derivada de u, né? Lembra, derivada de e elevada a u é o e elevado a u vezes derivada de u. Então a derivada de e elevado a menos 2x é o e elevado a menos 2x vezes derivada de menos 2x, que é menos 2. Essa expressão toda aqui é a nossa derivada. E nós queremos saber o valor da derivada, né, o valor da constante C1, sabendo que a derivada, quando x igual a zero, também é zero. Então, qual que é a derivada y', quando x for igual a zero? Vai ser o e elevado a zero, lembra que e elevado a menos 2x, x é zero, vezes C1 vezes cosseno de zero, menos. Lembra que o C2 nós já sabemos que é 1, né? C2 igual a 1. Então, nós já temos aqui o C2. 1 vezes seno. Então, 1 vezes o seno é o seno de zero. Mais C1 vezes o seno de zero. Mais, lembra que o C2 é 1, né? 1 vezes cosseno. Então, 1 vezes cosseno de x. Então, cosseno de zero. Vezes i elevado a zero. Vezes menos 2. E aí vamos ver o que nós podemos aí eliminar nessa conta, né? Lembra que e elevado a zero é 1. Seno de zero é zero. Então, nessa primeira parcela aqui, a nossa derivada y para x igual a zero vai ser e elevado a zero é 1. 1 aqui não altera o produto, né? Então, posso eliminar ele. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então, aqui na primeira parcela sobrou o C1. E na segunda parcela, seno de zero é zero. Então, se seno de zero é zero, 0 vezes C1, cancela. E elevado a zero é 1. 1 vezes alguma coisa não altera nada. Cosseno de zero é 1 também. 1 vezes alguma coisa não altera nada. Então, nós temos 1 vezes 1 vezes menos 2. Então, menos 2. C1 menos 2. E nós sabemos que essa derivada quando x é zero é igual a zero. Então, daqui nós tiramos a nossa constante C1. C1 igual a 2. Sabendo agora o valor de C1 e o valor de C2, nós podemos montar a solução particular dessa equação diferencial. Lembra que nós tínhamos uma solução geral. Nós podemos montar aí uma solução y, colocar um g aqui para lembrar que é a nossa solução geral, que era C1 vezes i elevado a menos 2x seno x mais C2 vezes e elevado a menos 2x cosseno x. Então, essa era a solução geral. Como nós descobrimos o valor de C1, C1 igual, valor de C1 e de C2, C2 igual a 1 e C1 igual a 2, nós temos que a nossa solução particular, sujeita a essas condições, é C1, que é 2 vezes e
elevado a menos 2x. Seno x mais C2, C2 é igual a 1. 1 vezes E elevado a menos 2x cosseno x. Tá? Essa aqui seria a solução particular dessa equação diferencial sujeita a essas condições. Certo? Espero ter entendido a resolução. Tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.